Fala Nação Cruzeirense, começando o nosso jornal desta quarta-feira, né? Dia 9 de setembro, e a gente vai trazer as principais notícias do Cruzeiro, tudo que aconteceu no dia de hoje. Tem novidades, tem treinador novo, Ney Franco anunciado, também tem jogador retornando para o Cruzeiro e tem jogador saindo. A gente vai reunir todas as informações hoje. Se você é novo aqui no canal, a gente tem um jornal todos os dias aqui, onde a gente reúne as principais notícias do Cruzeiro. Às vezes vocês, na correria do dia a dia, não pode acompanhar no site de notícias aí. A gente resume tudo aqui para você em poucos minutos. Então se inscreva ali embaixo, deixa o gostei no vídeo que está começando o nosso jornal desta quarta-feira. E a gente começa com a notícia que mais movimentou o dia do Cruzeiro, que foi a oficialização da contratação do Ney Franco, treinador aí que chega para comandar a equipe do Cruzeiro até o final de 2021. A gente não sabe se ele vai permanecer até o final de 2021, porque nos últimos meses, no último um ano aí, a gente teve muitos treinadores, né, comandando a equipe do Cruzeiro. A gente teve aí Mano Menezes, Rogério Ceni, Adilson Batista, a gente teve Abel Braga, teve o Anderson Moreira, e agora a gente vai ter o Ney Franco, né? Matéria do Globo Esporte ali sinalizando mais de 9 milhões de reais gastos com treinadores, exatamente por conta dessa troca insana no comando técnico do Cruzeiro. Mas essa troca do Anderson Moreira se fez necessária depois dos últimos resultados, né? Já são 6 jogos aí sem vitórias. O Cruzeiro na zona de rebaixamento da Série B, e hoje o Cruzeiro está mais próximo de lutar para não cair para a Série C do que conseguiu acesso para a Série A. E aí o Cruzeiro foi ao mercado, buscou o Ney Franco, um treinador que é um dos treinadores aí considerados pelas torcidas brasileiras, aqueles treinadores folclóricos, né? Muitos torcedores de muitos times não querem esses treinadores, assim como Celso Roth, Joel Santana e vários outros treinadores, o próprio Abel Braga, que a gente já citou aqui no vídeo de hoje. E aí o Cruzeiro buscou o Ney Franco, um treinador que chega com uma taxa de rejeição que, pelas pesquisas feitas no próprio canal nosso aqui, né, é quase de 90% a taxa de rejeição do Ney Franco, né? A torcida não queria de jeito nenhum, a diretoria bancou e trouxe o treinador. Então agora a diretoria vai ter que ter a ciência também que ele vai ser muito mais criticado do que qualquer outro treinador que pudesse vir para o Cruzeiro. O Ney Franco é um treinador que tem trabalhos conseguindo acesso para a Série A, por exemplo, no Goiás, no ano de 2018, ele conseguiu acesso para a Série A, pegou a equipe do Goiás na zona de rebaixamento, se eu não estou enganado, foi na 5ª rodada, e aí ele conseguiu levar a equipe do Goiás para a Série A do ano seguinte, né? E no ano passado ele chegou no próprio Goiás e ali conseguiu manter o clube na Série A. Esse ano ele não desempenhou um bom futebol ali, comandando o próprio Goiás, e acabou sendo demitido. O Goiás é o lanterna do Campeonato Brasileiro, da Série A. E aí o Ney Franco chega com uma missão difícil também de conseguir mudar o pensamento, a atitude dentro de campo desse time do Cruzeiro, né? Porque o Cruzeiro hoje tem um desempenho muito abaixo do que a gente acha que esse time pode render. E para mudar, o Ney Franco vai precisar mudar também algumas peças. Tem uns jogadores aí, uns medalhões que a torcida não aguenta mais ver dentro de campo atuando com a camisa do Cruzeiro, que não vem rendendo, como é o caso do Ariel Cabral, como é o caso do Henrique, como é o caso talvez até do próprio Léo, né? Porque o Léo já vem de jogos ali, uma sequência muito ruim, mas a gente não pode cobrar individualmente nenhum jogador, porque nos últimos jogos o time do Cruzeiro não vinha entregando bom futebol, então talvez seja um problema de treinamento também. Vamos ver com essa chegada do Ney Franco se ele consegue fazer esse time desempenhar um bom futebol. A gente não queria ele, eu não queria particularmente, ele veio, vamos apoiar o time, mas a gente vai cobrar também. Porque o torcedor ele é muito cobrado a ajudar o Cruzeiro financeiramente, de todas as formas. A gente faz sócio torcedor, a gente compra camisas, a gente compra tudo para ajudar o clube, até ingresso virtual a gente está comprando. E aí na hora de ser ouvido a gente não é ouvido, né? Tá certo que o torcedor é muito emotivo, vai muito pelo coração, é passional, mas o torcedor também precisava ser um pouquinho, nem que seja um pouquinho mesmo, ouvido. E a gente não está nada satisfeito com a chegada do Ney Franco, mas a gente vai apoiar a equipe do Cruzeiro sempre. E aí, o Ney Franco já comanda a equipe na sexta-feira contra o Vitória. O jogo acontece aí pela Série B, 9ª rodada, e a gente vai ter a experiência de ver o Ney Franco pela primeira vez na beira do campo. Só que aí a gente sabe que ele vai ter poucos dias de trabalho ainda, já que ele foi apresentado hoje e já começa a trabalhar com a equipe. Aí ainda falando dessas trocas no comando técnico do Cruzeiro, na noite de ontem a gente teve uma notícia que pegou todo mundo de surpresa, que foi a saída do Rogério Micali da equipe sub-20 do Cruzeiro. O Rogério Micali teria ficado ali insatisfeito por não ter sido escolhido para assumir a equipe profissional. Ele estava na esperança ali de ser convocado pela diretoria,
para assumir. E aí a gente faz uma breve reflexão, né? Se ele estava no sub-20 pensando em assumir o profissional, saiu do profissional do sub-20 por não ter assumido o profissional, é óbvio que ele não estava pensando ali em formar jogador, ele estava pensando em cavar uma vaga no time profissional do Cruzeiro, né? Então acho que essa saída aí, se foi mesmo por esse motivo, vai com Deus, a gente não tem que ficar lamentando saída de ninguém. Rogério Micali já passou por várias equipes profissionais aí do futebol brasileiro, não desempenhou um bom trabalho, então seria muito arriscado dar essa oportunidade para o Micali na situação que a gente se encontra. E aí a gente já tem um substituto do Micali, que é o Gilberto Fonseca, que era o treinador da equipe sub-17 do Cruzeiro. Ele e toda a sua comissão inclusive que tem o Leandro Guerreiro ali como funcionário, vai trabalhar nessa equipe sub-20 do Cruzeiro. E o time sub-17, por enquanto, não tem um novo treinador, né? A equipe sub-20 já vai a campo no próximo dia 23 pelo Campeonato Brasileiro Sub-20, quando enfrenta o Vasco. Então eles já estão aí na preparação para esse campeonato que vai começar ainda neste mês de setembro. E falando em chegadas, saídas, hoje o Cruzeiro anunciou aí que não pretende mais contar com os serviços aí do zagueiro Arthur, né? Ele não está no plano da equipe para a sequência da temporada, inclusive já negocia aí com algumas equipes, né? O zagueiro de 21 anos foi liberado pelo Cruzeiro para negociar com outra equipe, já que o Cruzeiro está com um número alto de jogadores ali para esse setor, né? O Cruzeiro tem hoje ali o Léo, tem também o Manuel, o Kaká, o Marlon, o Paulo, o Ramon, além do Dedé, que está se recuperando de lesão. Esses aí são os jogadores que o Cruzeiro tem para posição, né? Jogadores que o Cruzeiro tem contrato ativo. E aí o Arthur foi liberado para buscar um novo clube. O Arthur, que já foi emprestado para algumas equipes aí em anos anteriores, passou pelo Nacional da Ilha da Madeira, passou também pelo Tombense, além de ter jogado também no Estoril. O Nacional e o Estoril, clubes de Portugal. O Arthur, um zagueiro que surgiu como uma grande promessa, mas até agora não conseguiu desempenhar um bom futebol, inclusive nessas equipes que ele passou por empréstimo. Ele não conseguiu se destacar tanto, estava ali no elenco do Cruzeiro, jogou, se eu não estou enganado, foram 5 partidas essa temporada, marcou até um gol, né? Mas ele não vinha tendo muitas oportunidades. Então o Arthur vai ser ou talvez emprestado ou talvez vendido em definitivo. Vamos ver como que se resolve essa situação. Essa notícia do Arthur aí deixou muita gente chateada, porque a galera sempre fica na esperança de um jogador da base desempenhar um bom futebol, acabar sendo vendido, mas acabou que não aconteceu isso, né? O Arthur vai ser negociado, assim como foi o Judivan, o Wellington, jogadores da base aí que estão de saídas do Cruzeiro. Falando em saída, o Caio Rosa, uma das grandes promessas aí do Cruzeiro, que joga como meia, atacante, ele foi liberado pelo profissional para voltar para o Sub-20, já pensando também no Campeonato Brasileiro, que a gente disse que começa no próximo dia 23. Então o Caio Rosa, o Cruzeiro conversou com o staff do jogador, eles acertaram ali, entenderam que nesse momento é importante ele voltar para o Sub-20 para ganhar minutos de jogo ali, né? Então ele vai jogar com a equipe sub-20, o Caio Rosa ali, que sempre tem essa expectativa dele atuar pelo profissional, mas não foi dessa vez, né? Ele voltou então pro sub-20. Junto com ele voltou também o Riquelmo, né? O jovem que chegou a ter oportunidades aí, mas acabou também não se destacando pela equipe do Cruzeiro e volta também para a equipe sub-20 para participar desse Campeonato Brasileiro que vai começar no próximo dia 23. E notícias como essas aí você pode acompanhar no aplicativo da OneFootball. Você acessa o primeiro link aqui na descrição, você baixa e instala no seu celular e passa a ficar sempre muito bem informado de tudo o que acontece no mundo do futebol. Então acesse aí o primeiro link na descrição, você baixa o aplicativo, seleciona o Cruzeiro como seu time favorito e aí você recebe as notificações em tempo real. E aí a gente teve também a situação do William Potker, né, que era especulado no Cruzeiro, estava tendo a negociação, estava bem próximo do Cruzeiro, mas acabou aí se negociando com o clube turco, está a caminho da Turquia aí, não vai vir para o Cruzeiro, o atacante que pertence ao Internacional, então é mais um daqueles que foi especulado e que não vem, né? Então a gente só destacando esse ponto, porque há uns dias atrás a gente gravou um vídeo falando do Potker aqui, que ele estava bem próximo do Cruzeiro, mas por conta desse interesse do clube turco, o Cruzeiro acabou se afastando das negociações. Obviamente os valores lá eram muito altos, né? Então o Cruzeiro deixou de lado. O Ivan Angulo já está em Belo Horizonte para acertar o seu retorno para o Cruzeiro também e vai ser o reforço do Cruzeiro para esse setor de ataque. Então esse aqui foi o nosso jornal desta quarta-feira, reunindo as informações do Cruzeiro. Se você gostou, se inscreva aqui no canal, deixe o gostei no vídeo e participe aí nos comentários também, dizendo o que você achou dessa chegada do Ney Franco, dessa saída do Rogério Micali e a saída do Arthur também. Interaja com a gente aqui que a gente sempre tenta responder os comentários. Participe aí com a gente, se inscreva no canal
e até a próxima.